então falar um pouco sobre o Pai. O Pai que muitas vezes é esquecido. Porque Jesus nos ensinou a orar para Ele, em nome dEle. Falou tudo que pedires ao Pai, em meu nome. Por que em nome dEle? Porque Jesus, como está escrito aqui, Ele é o único caminho. Não existe outra conexão entre o homem e Deus, se não for quem? Cristo. Abre aí Atos 4:12. As pessoas invocam muitos nomes nessa terra. Mas ali está escrito no livro de Atos que não há salvação em nenhum outro. Não tem jeito. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você imagina um pai que tem 2 filhos. Um é gerado dele e o outro é criatura dele. Olha a diferença. Há uma diferença? Há uma diferença entre ser gerado e entre ser o quê? Criar. E o primeiro filho de Deus não é criado por Deus, é gerado de Deus. Quando a gente lê João 3,16, que é um versículo, vou dizer, 99% dos crentes conhecem, abre aí João 3, diz que Deus, o Pai, amou você, o mundo inteiro, todos os bandidos corruptos, amou. E amar é o quê? Não ligar para os pecados? Não. Não está nem aí? Não. Deu o seu filho criado? Gerado. Quem tem um filho único, tem um filho o quê? Único. Para que todo o que nele crê, e crer nele, é andar junto com ele, é obedecer a ele, não pereça, mas tenha a vida o quê? Mas Deus não queria parar num filho só não, tá? Queria não. E ele falou, agora eu não vou gerar filhos da forma que eu tenho o meu unigênito, mas eu vou criar filhos para que sejam semelhantes ao meu unigênito. E é interessante que em Gênesis 1:26, abre aí comigo, resolveram fazer o homem. Quando você diz resolveu o Pai, não, resolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criar um homem. Aqui, ó. E quando você lê homem, a palavra hebraica é Adão. Adão. Adão significa da terra, ou vermelho, mostrando que cor que era Adão. Adão não era negro nem branco, era moreno. E por que Deus faz uma pessoa da cor da terra? Porque da cor da terra, se eu mandei ele para o lugar frio, ficou branco, perdeu melanina. Se eu mandei ele para o lugar quente, adquiriu melanina, ficou o quê? Negro. Então, dos dois é mais fácil eu tirar o branco e o de um marrom, ou de um moreno. Olha que coisa. E mandou fazer a imagem dele. Pô, a Bíblia diz que Deus, para não fazer imagem nenhuma. Será que Deus tem imagem? É interessante que nessas igrejas católicas, você vê um Jesus, até o Cristo do Rio de Janeiro, aquilo nunca foi o Cristo, tá? Ele é um ídolo. Mitra, filho do sol. Como o catolicismo romano, Constantino queria acabar com o Jesus judeu, o leão da tribo de Judá. Eu vou dar para o povo um Jesus romano. Colocou ele com 1,90 m, 1,85 m, de olho azul, branquelaço, de nariz afilado. Isso nunca foi um judeu. Nunca. Um judeu está mais para um árabe narigudo, daqueles com a barba grande, do que com 1,75 m, 1,70 m, do que para um magro de 1 m e magro, nariz afilado. Se Jesus trabalhava com pedra, você acha que ele seria magrinho com nariz? Uma pessoa que quebra pedra, que constrói casa de pedra, seria aquilo lá que você viu? Lógico que não. Você pegar na mão de um pedreiro, você vê os calos, assim, senhor. Bruto, é ou não é? Bruto que eu estou falando no sentido físico, né? Para aguentar carregar pedra, quebrar pedra. Nunca seria daquele Jesus. Mas aí Deus fala, nós vamos fazer um homem. Quem vai fazer? Porque no plural, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o unigênito dele, mais o Espírito.
Mas o Pai, vamos fazer o Adão, a nossa imagem. Mas que imagem que é essa? Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Será que o espírito tem imagem? Lógico que não. Ele, como Deus, ele pode aparecer do jeito que ele quiser. Amém? Ele é Deus. Agora, quando Deus quis manifestar você, ele manifesta através de uma imagem. Misericórdia, pastor. A Bíblia fala para não adorar a imagem nenhuma. É mesmo? Abre comigo Colossenses 1,15. Adão foi feito à imagem do santo. De quem? Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, é a imagem de Cristo. Oh, a imagem de quem? E você imagina uma imagem de escultura, não tem nada a ver com isso. É a bondade, a misericórdia, o perdão, o amor, a união com o Pai, como Cristo tem, esse homem vai ter comigo. Eu quero esse homem junto comigo, eu quero andar no meio dele, eu quero abençoar ele, eu quero fazer dele um príncipe meu, porque um filho de um rei, fala, é um príncipe, eu vou criar os meus filhos para reinar comigo. Foi isso que Deus fez. Sabe o que o homem fez? Se Deus falasse para esse da terra, Adão, eu te obrigo a ser meu filho, você vai fazer o que eu mando. Você acha que isso é amor? Hã? Você tem um filho e você fala, você vai ficar aqui e fazer o que eu mando aqui. Você não move uma palha daqui. Vou te acorrentar na cadeira e você não sai de casa, você não faz nada, porque eu mando. Deus falou, eu quero meu filho me amando. Não porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas me amando verdadeiramente. E para provar, e para conseguir, e para fazer isso, eu tenho que dar para ele uma escolha, sim ou não? Porque se eu não der uma escolha, esse homem não seria um homem, seria um animal. Seria uma criatura igual um o quê? Animal. Esse homem não tem arbítrio, não tem escolha. Ele vai fazer o que eu mando e ponto final. Não. Eu vou dar para ele escolha. E eu vou torcer para que ele me... Olha que coisa. Você já pensou nisso? Isso tem um nome, sabe que nome que tem? Amor. Amor é você dar direito de escolha. É interessante que as pessoas, às vezes, querem que a outra ame ela, quer obrigar ela a amar a pessoa. Isso não é amor, não. Ou então fala, se essa pessoa me largar, eu morro. Isso é paixão, isso é do capeta, isso não é de Deus. Deus não escraviza ninguém com nada. Então, o que é amor? A essência máxima do Deus que você serve é amor, porque Ele é amor, é atitude, e é te dar o direito de escolha. Infelizmente, o nosso irmão mais velho, o primeiro de todos lá, antes de ser o gerado, o feito, pisou no tomate, escolheu mal. E quando ele escolheu mal, ele trocou de pai, fala misericórdia. Ele trocou o Deus criador do universo por outro. Outro, o qual Deus colocou para que ele pudesse escolher. Fala, eu vou colocar outro para você escolher. E aonde diz que Deus colocou outro para ele escolher. Abre comigo Isaías 45, 7. Eu formo a luz. Você está vendo que a luz não foi criada, não? Foi o quê? Que a luz é gerada. Cristo é a luz. Amém? Agora, eu crio o quê? Aqui você tem uma criatura, ó. Trevas. A trevas é o quê? Criatura. Não é formada, gerada. Ela é. Faço a paz e crio o quê? Eu, Senhor, fiz tudo isso. Para quê? Para que hoje, nessa manhã, você possa escolher Ele. Amém? Para que hoje, nessa manhã, você ame Ele. Em espírito e em verdade. Não de boca nem de palavra, mas de fato e de atitude. Então, o Criador do mundo, Jesus não falou
chama ele de o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Chama ele de o Altíssimo. Chama ele de o Eterno. Tudo isso ele é. Mas Jesus falou, você vai chamar ele e fala, pai. Mas de quê? Mas como é que eu vou chamar ele de pai se o meu descendente primeiro trocou ele por outro pai? Trocou ele por outro pai. Porque esse planeta que você vive, Deus ele fez para que o homem pudesse reinar nele. Ser príncipe, ser chefe, ser cabeça, fazer tudo, comandar tudo, guiar os animais, as aves, os pássaros, e nunca dominar sobre o outro homem. Mas ser irmão, fala ser o quê? Deus não deu autoridade para o homem dominar outro. Abre comigo Gênesis 1, 27. Criou então o homem à sua imagem. Quem é a imagem dele? Fala, Cristo. O primeiro Adão era puro, sem pecado, cheio da glória, da graça, da luz de Deus. Esse que foi criado. A imagem de Deus, quem é a imagem mesmo? O criou. Homem e mulher os... Vai tirar a mulher de dentro? A mulher não é feita do barro direto. Ela é tirada de dentro do... Continua. Quando ele criou ele aqui, ele estava só. Então ele vai tirar a mulher de dentro dele. Não tem nada a ver com sexo. Está ouvindo, não? Razão e emoção. O homem era completo. E quando você subir para a glória, fala para o irmão, você vai ser completo, não se casa e nem se dá o quê? Você vai ser conforme Deus. Filho de... Então vamos ver. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos. O que Deus quer então? Fala. Milhares de milhões de quê? Filho. Sim ou não? Ó Adão, você é o meu filho, feito à imagem do meu unigênito. Então eu quero que você reproduza e enche esse planeta. Enche ele para mim, ó. E você vai ter domínio, ó. Você é o meu príncipe, você é o meu filho, você domina, você vai sujeitar a terra, os peixes, as aves. Você está vendo aqui mandando ele sujeitar outro homem? Sim ou não? Não tem. Você manda na terra. Esse planeta é seu. Te dei. Você já pensou nisso? Você ganhou um planeta e sentar e falar, eu sou o rei desse planeta. Meu pai é do universo, mas na terra eu sou quem? Eu sou o rei. Sabe o que esse cara conseguiu fazer? Na primeira prova ele levou bomba, entregou tudo isso para outro. Misericórdia! Pega tudo e deu para outro. Misericórdia! E esse outro passou a ser o pai dele. O chefe dele, o líder dele. Lógico que Deus é o chefão de tudo. Mas tem um subchefe terrível, do qual Adão pegou tudo que Deus deu para ele e deu para ele. Abre comigo Lucas 4:5. A ousadia disso é impressionante. Porque isso que você vai ler em uma criatura que um dia também foi filho de Deus, tá? Sabia que ele foi filho de Deus? Ó? Foi um Lúcifer. Não, pastor, que nome tenebroso. Você nem sabe o que você está falando. Lúcifer é anjo de luz, iluminado. Um dia ele foi um iluminado e hoje ele é trevas. Um dia ele foi luz, um dia ele foi bênção. E hoje ele é... Lucas 4:5, a tentação de Jesus. Essa coisa levou ele e mostrou-lhe num momento, fala, todos os reinos. Pastor, eu acho que a Olimpíada é de Deus, levou bomba. Eu acho que futebol é de Deus, bomba de novo. Não estou falando que você não pode ver, não. Mas aquilo pode se transformar numa idolatria na sua vida. Sim ou não? Se você não vigiar, tudo te é lícito, mas nem tudo te... Então, ó, todos os reinos, a política dele quem? Quem que você acha que é? Só tem um reino que não é dele. Vamos continuar. Disse-lhe quem? Se dar-te-ei toda... Está oferecendo para o Filho unigênito do Criador do Universo. Você tem noção disso? Ó. Por que Deus não interfere, não acaba com essa coisa de uma vez? Isso é amor, você acha? Isso é amor?
Ele entrar, fritar tudo e falar, agora você acabou aí, ó. O homem não tem escolha mais. Quem manda sou eu vou acabar com você. Não, deixou. Eu vou te dar a autoridade e a glória desses reinos. Porque ela me foi. Você acha que é Deus que deu para ele? Adão deu para ele. E você também dá para ele. Fala misericórdia. Toda vez que você peca, você dá para ele autoridade. Olha. Toda vez que eu vivo na prática do pecado, eu estou falando para o diabo, toma autoridade que me foi o quê? Ó. Porque ela me foi entregue. Ó. Adão falou, pode pegar, ó, e eu dou a quem eu quiser. Eu dou para pastor bode, eu dou para político, eu dou para STF, eu dou para quem eu quiser, porque ela me foi dada. Jesus falou, é mesmo? Vamos ver a resposta de Jesus. Se prostrado você me adorar. É interessante que eu vi no YouTube outro dia a morte dos de 27. Não sei se você já viu isso. Um monte de artista que morre com 27 anos de idade. Sabe o que eles fazem? Pacto com o capeta. Não é um não, é uns 40. Inclusive no Brasil. Dos internacionais aí, você pega Janis Joplin, Jimi Hendrix, tudo com 27. Kurt Cobain, Amy Winehouse, 27. Marília Mendonça, e vai indo aí por aí, você pode pegar aí, ler um monte aí, você vai ver tudo com 27. Todos fizeram pacto, fizeram isso, ó, se prostrado, me adorares, eu te dou. E depois pega. Eu dou, mas eu tomo. Continua. Mas Jesus lhe respondeu, ao Senhor seu Deus adorará. E é Senhor do capeta também, tá ouvindo ou não? Ao Senhor seu Deus, ô demônio, você vai adorar. Somente a ele, eu dou culto. Pronto, acabou. Ele venceu porque ele falou, eu sou unigênito. Eu sou o gerado do Pai, eu e o Pai somos um, eu vou te destruir, não. Ele usou o que você tem na mão aí, a arma que você tem, o quê? E aí? Então Adão pegou um projeto maravilhoso, chamado família, e jogou para dentro do ralo. Acabou. Acabou nada. Fala para o irmão, Deus não desistiu de você, não vou falar, e nem do mundo. Não desistiu. Mas aí foi posto preço para que o escravo dele, porque quem é escravo do diabo? Pastor, eu nunca fui, não. Eu já. Fumava 3 maços de cigarro por dia. Ficava numa ansiedade com o dia de amanhã, com medo do mundo acabar, de eu morrer, rodar para baixo. Tinha medo de tudo. Eu era escravo dessa coisa. E não se iluda com os jogadores de futebol bilionário, com os ricão desse século, tudo escravo. O cara rouba 1 bilhão, não está satisfeito com 1 bilhão, não. Você tem noção do que é 1 bilhão? Eu acho que enche isso aqui de dinheiro de nota de 200. Tudo aqui de nota. O cara tem 80 anos de idade. Você quer 1 bilhão para quê? Fala para mim. Para que eu quero 1 bilhão de reais? Eu estou com 60 anos. Eu vou te dar 1 bilhão. Beleza, eu vou torrar tudo com pobre, viu? Vou encher minha gaita lá em cima, amém? Pode me dar 1 bilhão que você vai ver o estrago que eu vou fazer no inferno. Quer me dar? Agora não, eu quero 1 bilhão. Quero 2 bilhões, quero 3 bilhões, quero 4, tem dinheiro dos Estados Unidos, tem dinheiro não sei aonde. Amanhã essa coisa pode bater as botinhas assim, ó. O dinheiro que ele tem, para quem que é? Fala para mim. Passou para os netos dele, os netos não vão gastar. Os filhos não vão gastar, os netos, os bisnetos, os trinetos. Não vai gastar e ele tem prazer em matar milhões de pessoas de fome. Roubar merenda escolar. O que você acha que é isso, hein? Eu tenho 1 bilhão e ainda roubo merenda? Pô, sem comentário. Porque isso é o império dele, usando essas pessoas para matar, para roubar, para destruir. Não foi para isso que Deus fez o homem. Fala para o irmão, ele te fez para reinar, tá? Bem? Mas aí em Efésios 2, o nosso irmão mais velho, lá do princípio, porque o nosso pai é Deus. Deus é o pai do diabo? É sim. Ele criou ou não criou? É o pai dele? É. É mesmo que você ter um filho rebelde
que não quer saber de você, que vai se levanta contra você, sabendo que você está certo, que você está no caminho certo, que você tem que ser uma pessoa boa, e aquele filho levanta. Eu quero matar meu pai, eu quero... Isso está muito comum no nosso meio hoje, sim ou não? Esse é o diabo. Você acha que ele nunca foi filho de Deus? Então abre comigo Jó 1,6. Vamos ver. 7. É 8. Cara, não, isso é João, eu falei Jó. Por isso que eu estou vendo que eu estou de viagem ali. É Jó 1,6. Num dia em que os filhos de quem? Filhos de quem? Quem que é esses aqui, você sabe? Anjos são filhos de quem? Vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também quem? Veio um rebelde apareceu. E Deus falou, de onde você veio, rebelde? Ele falou, eu vim de rodear o meu reino, a terra. Eu vim rodar a terra. Você viu a igreja lá, a comunidade evangélica do Buritis? Ele não faz isso mais não, sabe por quê? Porque entre ele e Deus, agora nós temos um advogado. Agora, Deus, você tem o quê? O que Jó não tinha? Fala, não tinha advogado. Mas você tem um advogado. Amém? Então essa coisa chegava lá no pai e falava, o Jó lá, deixa eu dar uma fritada no Jó, que você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Hoje ele não tem essa autoridade mais não, tá? Ele caiu da presença do pai. E hoje ele tomba num sumo sacerdote chamado Jesus de Nazaré, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o primeiro de uma nova família agora. Deus criou outra família? Criou. Você acredita que Deus criou outra família? Aquela que perdeu no Éden, aquela que desconectou dele, porque a morte entrou quando o homem foi tirado da presença de Deus e proibido de comer da árvore da vida. Ele morreu. Você sabe o que é morrer? Separação de quem? Abre comigo Efésios 2:1. Quem te deu vida? Aqui, ó, aquele que é o Ele vos deu vida. Jesus te deu vida. Sabe por que ele te deu vida? Ele te ligou no Pai. Olha só, no Criador. O Criador é o doador da vida. Ele criou tudo. E através do Filho, você foi ligado. Através do único e verdadeiro, o quê? E agora, aquilo que está morto, fala para o irmão, não morre mais não. Não morre mais não. Pode dar glória a Deus que você não morre mais? Pastor, que loucura que é essa? Eu posso bater as botinhas, você não morre mais não, filhinho. Você passa disso aqui para uma melhor. Amém? Eu creio 100% nisso. Mas você passa, olha lá. E você estava morto nos vossos delitos e pecados. Continua. Nos quais nós andamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe. Olha aqui, ó. O que Satanás é? Ele é o quê? Fala um principado. Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Continua. Entre os quais também, só alguns aqui não? Só alguns andaram? Todos. Só tem um que não andou, o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, trocou de pai. Filho de quem? Aquele que foi feito um bebezinho lindo, sem pecado, no ventre da mãe. E Deus, quando te fez, falou, vou escrever o nome dele no livro da vida, que esse aqui é meu filho. Meu filho. Aquele que foi feito, que o pai fez com tanto carinho. E se você entrar na internet, faz isso. Conseguiram filmar o momento da concepção. Exatamente quando um dos espermatozoides entra para dentro do óvulo. E no momento que ele fura a membrana, dá um facho de luz. Você acha que é isso? Você tem noção do que é isso? Que ele é uma vida. Deus é luz e nele não há o quê? Aquela vida fez aquilo ali. Entrou naquele negócio, fundiu os dois e ali já tem uma vida.
E aquela vida começa a desenvolver ali. Deus sente que Deus faz uma vida, um bebê lindo. Se você pudesse ver o Adolf Hitler com 3 meses de idade, você acha que ele era feio de bigode? Bebê lindo. E com o nome escrito no livro da vida. Porque esse é o desejo de Deus, é que ele fosse salvo, sim ou não? Passou não, esse aí foi predestinado para rodar. Não é que minha Bíblia diz, não. Abre aí 1 Timóteo 2,4. Quando eu falo que Deus deu escolha, porque o desejo dele é esse aqui, ó. Esse é o desejo dele. Mas eu te pergunto, é o desejo seu? É o desejo da terra? É o desejo dos nossos parentes? Porque o desejo dele é esse aqui, ó. Esse é o desejo dele. Cheguem ao pleno conhecimento da... Então ele fez aquele bebê, falou, esse bebê é inocente. O meu anjo vai ficar agarradinho nele. Você acredita que ele tinha um anjo agarrado nele? Acredita? Não? Mateus 18:10, Jesus falando das crianças. Tinha um anjo de Deus agarrado nele, prestando conta daquele bebê. Você acredita nisso? Não despreze qualquer criança. Porque eu vos afirmo que os seus o quê? Tem que prestar conta constantemente diante do meu. O que aconteceu com aquele homem que matou 6 milhões de pessoas? E desses 6 milhões, 2 milhões. Você sabe o que é 2 milhões de pessoas? O Mineirão, acho que cabe 150 mil, é isso? O Mineirão lotado? Vamos exagerar, 150 mil. 2 milhões. 15 vezes o Mineirão lotado de criança. Esse homem matou. Você acha que Deus fez ele para isso? Ou foi uma escolha dele ser isso? Até o diabo teve arbítrio. Você acha que não teve, não? Teve. Depois você lê em casa Ezequiel 28. Fala que ele era um querubim ungido. Você sabe o que é ungido? Aquele que tem o quê? O Espírito. E todo mundo que tiver o Espírito é filho de Deus. É o quê? Ele escolheu. E Hitler também escolheu. Pastor, mas o nome dele não é escrito quando ele aceita Jesus? Não. Estava lá no livro da vida. Quando é que Deus apagou? Quando ele matou o primeiro homem, Deus apagou. Quando ele matou 6 milhões de pessoas, Deus apagou? Não. Que isso? Que justiça que é essa? Que Deus não riscou o nome dessa coisa de uma vez no livro da vida? Porque Deus esperava que alguém pregasse para ele aceitar Jesus. Você acredita nisso? Mas a conta dele é grande demais. É interessante a parábola de Jesus que fala que os trabalhadores da vinha, você já leu? Um trabalhou 8 horas, o outro trabalhou 6, o outro 4, o outro trabalhou meia hora e o salário é o mesmo. Qual que é o salário? Fala, a vida eterna. E por que esse homem rodou? Quando é que o nome dele foi apagado? Quando ele suicidou no bunker dele, o nome dele foi o quê? Tirado. E você pode ter certeza. Eu não vi ninguém falar que Hitler aceitou Jesus. Nunca ouvi falar. Porque também Deus tem um limite. Sabe qual que é o limite de Deus? Não? Provérbios 29:1. Vamos ver o limite dele. A pessoa que muitas vezes, o faraó do Egito, muitas vezes o quê? Eu estou te mostrando minha salvação, não quero. Estou te mostrando meu poder, volta, abandona isso aí. Estou te fazendo isso. Endurece. Será quebrantado, sem jeito. Acabou. Acabou para você. Eu estou te oferecendo e você não quer. Acabou para você. Acabou para você. E o que aguarda esses homens? Eu creio que o Hitler está com eles. É o lago de fogo. Aí o cara está no sal mesmo. Não tem mais jeito. Não tem volta, não tem graça, não tem nada. É a morte eterna. O lago de fogo. Mas aí então, o nome dele foi riscado. Quando ele fechou os olhos sem entregar a vida para quem? Deus vai lá e abre Apocalipse 3, verso 5. Se você não vencer, o seu também é riscado. Misericórdia, pastor. Olha lá. Quem é? Aqui está escrito o predestinado. Está escrito aqui? O mais bonitinho. O que pecou menos é o que vai? O vencedor.
será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagar. De modo nenhum eu apago de quem? E de quem não vencer? Vai ser o quê? Aonde diz que Deus risca? Na oração de Moisés diz que ele risca. Aliás, no pedido de Moisés, abre aí Êxodo 32, 32. Deus falou que ia abandonar o povo de Israel ao desejo do coração deles. Porque já haviam se rebelado com ele mais de 10 vezes. Você já pensou? O povo que ele tirou do Egito, mostrou milagre, maravilha, tudo rebelde. Falou, Moisés, chega, eu vou matar todo mundo e vou fazer de você outro povo. Você acha que isso é do caráter dele? Ele está testando Moisés. Porque se ele matasse todo mundo, ele ia matar a tribo de Judá e Jesus não. Estava vendo se Moisés é um líder dele. Moisés é verdadeiramente líder. Olha o que Moisés faz. Perdoa-lhe o pecado, ou se não, misericórdia. Olha me riscado uma vez. Isso, cabra macho, hein? Eu não faço essa oração de jeito nenhum. Eu não faço, não. Ó, risca meu. Tá ficando doido? Você tá ficando doido? Olha ali. Vamos ver o que a resposta de Deus para ele. Vamos ver. Risco daquele que viver na prática do pecado, no pecado contra mim. Quem não tiver o pecado coberto vai ter o nome o quê? Então. Mas vamos voltar lá no Pai. Então nós nos transformamos em filhos da ira. Estávamos separados de Deus. E o que nos aguardava era o lago de fogo. E esse príncipe desse mundo, colocou um preço em você. Ah, você quer de novo seus filhos? Pois então você tem que me pagar o preço, porque eu sou o pai deles. Eu sou o pai deles, eu quero um preço. E o preço do pecado é a morte. Você está disposto a pagar? Para aquele Rodrigo que fuma 3 maços de cigarro, e vivia aí no desejo do coração, mulherada, tudo, você quer pagar o preço por aquela coisa? Você tem certeza que vale a pena? Ah, mas ele levantou a mão para mim, ele me quer. É igual um cara que está com um passarinho na gaiola, todo destruído, lá maltratado. Está um menino lá, tocando passarinho, aí chega um homem e fala assim, o que é isso que você está fazendo com esse passarinho? Eu falo, esse passarinho é meu. É meu, eu tenho passarinho na gaiola espetando. Aí o homem fala, não, eu quero comprar esse passarinho. Você está maltratando ele demais da conta. Quero comprar ele. O cara fala, ó, você não vai querer pagar o preço disso aqui? Passarinho num canto, você é um pardal velho, todo arrebentado. Você quer esse pardal velho arrebentado? Ou se você quer, então você me paga nesse pardal 100 mil. Um pardal velho arrebentado. O homem vai lá e compra o pardal. Cuida do pardal, abre a porta e fala para o pardal, sai voando. Isso é o que Deus fez com você. Só que o preço não é 1 bilhão, 10 bilhão, 90 bilhão, igual eles roubaram aí do INSS. Não é esse o preço seu. É outro preço. Abre Pedro 1,18. Preço exigido por você, pelo seu dono. O dono do pardal quis esse preço. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes do vosso fútil procedimento. Continua. Mas pelo precioso, o quê? Pagou. Você acredita que ele pagou do mundo inteiro? Mas nem todo mundo quer ter a conta paga. Ele pagou do mundo inteiro. Eu pago o preço. Você acha que quando fala que o diabo detém a morte, você está achando que é a morte física? Capeta não manda nada. Quem determina o seu último dia aqui, ou se você vai ser arrebatado ou vai embora, é o Deus Criador, manda tudo. É Ele quem dá fôlego de vida, e é Ele quem tira o fôlego de vida. Mas, abre comigo Hebreus 2,14. Pela sua morte, a vida da carne está no sangue, para que por sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte. Quem? Pastor, mas você não falou que é Deus? É. Deus tem o poder de tirar a sua vida e te dar a vida. Essa vida aí. Mas o diabo recebeu o poder de te separar dele. Fala misericórdia.
que é a verdadeira o quê? Então, Deus ali viu a família dele destruída no Gênesis. O primeiro filho já chutou, pisou no tomate. E o filho unigênito dele fala: pai, se o senhor quiser, eu vou lá e pago a conta dele. Não só dele. Eu pago de todo mundo que descende dele, eu pago a conta. E a conta cara. E o pai falou: você quer ir? Então eu vou te enviar. Ó, Jesus não se enviou. O pai que ninguém ora para ele, o pai que ninguém que eu falo, a maioria não está nem aí para ele, pegou o que ele tinha de mais precioso. Você tem filho? Você acha seus filhos preciosos? Você daria esses filhos seus para morrer para um monte de gente rebelde, pecadora, que muitas vezes te amaldiçoa, muitas vezes nem acredita que você existe. Mas ele pegou, amor, essa turma toda, a turma toda, falou: vai lá, filho, vai lá, resgata a minha. Vai lá e resgata. Todo aquele que fala eu quero é filho meu agora. Vamos destruir essa coisa, porque agora eu vou reconciliar o homem caído comigo mesmo, através de você. E eles não vão ser mais filhos da ira. Eles vão ser filhos de Deus. Então, qual que é a mágica? Não tem mágica, não. Tem Bíblia. Quando você fala, Jesus, entra no nível, eu te recebo. Sabe o que você está falando? Paga a minha conta. Eu estou morto. Estou perdido, estou ansioso. Estou aqui nesse mundo com pavor de morrer. Paga a minha conta. Minha conta é impagável por qualquer ser humano que não seja o Senhor. E quando você fala, você vai lá e paga. E quando ele paga, abre comigo João 1,12. Você recebe algo. Ele paga e você que ganha. Você já pensou nisso? Ele paga e você ganha. Quem recebe? Recebe o quê? Para ser feito de novo o quê? Você tem esse poder agora dentro de você. Agora. Se você obedece a palavra, se você anda no caminho estreito, ele está te transformando. Transformando em quê? Na imagem dele de novo. Sabe quem é a imagem dele? Jesus. Deus está te transformando na imagem do Filho. Quando fala imagem, você está achando que é imagem física, né? Não é isso não. Quando a pessoa olhar para você, vai falar assim: nossa, pessoa é uma pessoa tão bondosa. Não conheço gente assim tão boa, não. Nossa, essa pessoa aí, ela briga, pede perdão, mesmo ela estando certa. Não conheço gente assim, não. Não conheço gente que ama tanta pessoa como essa pessoa ama. Você sabe o que é isso? Isso é a imagem dele, porque ele ama gente e não coisa. Você começa a amar gente, você começa a querer levar salvação para as pessoas, você começa a querer fazer essa família crescer. Porque Deus não só te reconciliou com ele, te carimbou como filho dele, ele te tirou. Abre comigo Romanos 8,15. Você não recebeu mais o espírito de quê? Você leu lá em Hebreus que todos estavam sujeitos ao quê? Escravidão. Agora você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Você pode até chamar Deus de o Eterno, de o Todo-Poderoso, pode. Mas ali fala que é para você chamar ele de, fala, papai. De quê? O que que garante que você é filho de Deus? A palavra Abba é pai em aramaico. A palavra ave, é pai em hebraico. Aqui está em aramaico, Abba, pai. Seria papai. Paizinho, meu pai. Olha só. E o que que garante que eu sou filho dele agora, hein? Pastor, nunca mais pequei. Já mentiu, já pecou. Não é filho dele coisa nenhuma. O que que garante que você é filho dele? Continua ali. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Testifica como? Todo dia o Espírito fala comigo. Tem um livro do cara que fala para você falar: bom dia, Espírito Santo, isso, aquilo, outro. Se você quiser falar, você pode até falar, mas não é isso que testifica. Você pode falar bom dia,
Eu te amo. Se você não obedecer, você está falando pro vento, sabia? Bom dia pro vento, te amo pro vento, porque o ABCD de Deus é obedecer. O que garante que você é, hein? Porque Jesus veio, pegou os filhos do diabo, reconciliou e deu para Deus uma nova família. Amém? E Ele quer que essa família seja grande, muito. Abre comigo Romanos 8,14. Se você é guiado por esse Espírito, você é filho dele. Quebrou o pau, pede perdão. Você é guiado por ele. Você nunca mais vai quebrar o pau. Dependendo do tanto que ele te moer, de repente você não quebra o pau mais nunca. Você fica igual o apóstolo Paulo, um chinão. Eu vou te dar muito, tá, filho? Você vai ser, para mim, um apóstolo. Mas eu vou quebrar você tanto, para você não achar que você é Deus na terra. E é assim que ele faz. E o que então, o que Jesus fez? Ó, se você pegar esse livro aqui e falar, eu quero resumir ele inteiro, em um versículo, um só. Você tem que sair daqui hoje sabendo disso. Romanos 8, 29. 8, 29. Eu falei, os que de antemão conheceu. Quando é que houve o faixinho de luz mesmo, hein? Quando o espermatozoide entrou no óvulo? Sim ou não? Você lê o Salmo 139, que desde aquele momento ele te conhece, tá? Amém? Ah, ele determinou esse dia aqui? Sim. Ele fez esse dia, sabia que você estaria aqui. Mas ele não manda na sua escolha. Está ouvindo ou não? Conhece todos os dias. Predestinou para você ser o quê? Salvo. Escreveu o seu nome no livro da vida. Mas o nome pode ser riscado, sim ou não? Para serem a imagem de quem? Eu gosto de falar, toda vez que você leva bomba, você vai repetir a prova. Porque Deus está te transformando ao quê? Pastor, e as minhas provações? Está te transformando a? E as minhas lutas? E as minhas vitórias? Está te transformando a? De quem? De quem? A fim de que aquele que era o unigênito, o que Jesus era mesmo? Agora ele é o primogênito de muitos. Você pode dar um glória a Deus aí, ó. Uma nova família. Uma nova, feita a imagem de quem? Resgatou a imagem dele, tomou da mão do capeta e te deu. Agora o que você não sabe é quem tem o ministério da reconciliação. Pastor, quem tem esse ministério de reconciliação? É Jesus. Mas Jesus tem representante aqui, você sabia? O Lulis tem representante. O representante do presidente do Brasil em Portugal é o presidente do Brasil em Portugal, sabia ou não? Representa ele e a imagem dele vai falar o que ele mandou. E você sabe quem representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui na Terra? Você sabe, não? Aquele que é a imagem dele, que é o embaixador dele. E eu quero que você fique sabendo para quem que Deus deu o ministério da reconciliação. Não é para anjo não, tá? O anjo estava doido para pregar o evangelho. Anjo. Sabe por que anjo estava doido para pregar o evangelho? Para ficar rico lá em cima. Amém? Cada alma que um anjo ganhasse ia ser um tesouro. Deus falou, não é para você não. É para aquela turma que está lá na comunidade evangélica do Buritis que eu vou dar. Para você não. Ministério não é de anjo, não. Não é seu. Vocês já tiveram o ministério de ditar a palavra para Moisés. Você tem o ministério de ser meus mensageiros, mas de reconciliar o homem caído comigo, você não tem esse ministério. Não tem. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Você é filho de quem agora? E nos deu o ministério de quê? Deu para quem? Toda vez que você prega o evangelho, é o poder de Deus. Amém? Toda vez que você abre a sua boca e o Espírito Santo usa, é o poder de Deus. Te deu o ministério, não deu para anjo, não deu para você.
Continua. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o quê? O mundo. E por que o mundo não vai ser salvo? Quando põe um mundo, é aqueles que quiserem do mundo. Amém? Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra do quê? Ah, o anjo vai sair pregando por aí. Não, é você. É você que vai sair. Pastor, vai lá em casa pregar, prega você. Você não tem o Espírito? Pastor, não sei pregar não, pastor. Igual você, não. Seja um testemunho que você prega melhor do que pregando. Está ouvindo ou não? Seja testemunho do poder de Deus na sua vida. E você vai estar pregando sem abrir a boca. Você é uma testemunha do Deus Criador do Universo. Você é filho de Deus. Você cheira de Cristo. Tem um perfume de Deus em você. E as pessoas, quando olham para você, falam, isso aí não é o Rodrigo, não. Isso aí é um filho de Deus. Está sendo feito filho de quem? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são dignos de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. E o parabéns primeiro é para ele. Amém? É o Pai das luzes. É o que te fez no ventre da sua mãe, no momento da luzinha lá, ó. Te colocou uma impressão digital. 8 bilhões de pessoas que não têm a mesma impressão digital. Se uma pessoa não acreditar em Deus, você pode internar ele no hospício. Você é louco, cara. Você é doido. Quem faz isso aqui, ó? Quem faz isso? Você tem mais veia no corpo, dá 3 vezes a volta na Terra, a quantidade de veia vá, pelo menos eu li isso, não sei se é verdade não, mas que eu li que dá 3 vezes a volta na Terra, se eu pegar, juntar cada vasinho seu, metro de veia, cano que tem dentro de você, tá meio exagerado, mas eu li isso, tá? Falando que é verdade, não, o pastor tá mentindo lá. Estou te vendendo peixe pelo preço que eu li. Mas eu creio que é grande. Amém? Vamos lá, ó. A palavra da reconciliação continua. De sorte que somos o quê? O que você é? Você representa o reino que está aqui na sua mão agora. Você representa o poder de Deus na terra. E ninguém é maior do que o Deus que você serve. Essa manhã é dia de você mandar embora o mal, as trevas da sua vida. Nessa manhã é dia de você crer que toda a sua família pode ser salva. Essa manhã é dia de você entrar na sua casa, manda a confusão, a brigaiada, o espírito de mulambo, manda tudo embora, porque você é um representante do Deus Criador do Universo. É interessante que Jesus viu João Batista, eu já estou acabando, virou para os discípulos dele, João estava preso. Ele fala, ninguém em Israel, ninguém nascido de mulher, lógico excluindo ele, é maior do que João. Mas o menor no reino do meu Pai é maior do que ele. Eu fico pensando, João foi maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que todos que você leu. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E se você não sabe por que João era o maior em Israel, porque ele é sumo sacerdote de Deus. Mas João não recebeu algo que você recebeu. Fala, pastor, João tinha um espírito, tinha. Ele tinha um espírito, mas não era um espírito de adoção. Espírito de quê? Do qual João ainda não chamava Deus de Abba. Para João, Deus é o eterno, todo-poderoso, o El Shaddai, o El Elyon, o Altíssimo. Mas para chamar ele de Pai, é só depois de Jesus. O que você acha? É só aqueles que receberam a reconciliação têm autoridade para chamar Deus, fala, Pai. João vai ter que levantar para confessar Cristo e receber o Espírito de você. Você já recebeu. Amém? Você já recebeu. Então, ore ao Pai, em nome de Jesus. Agradeça ao Pai, em nome de Jesus. Glorifique o nome do Pai, em nome de Jesus. Quem mandou você fazer isso? Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos.
Pastor, eu estou querendo ser adotado. Eu já fui. Sem você não, eu já fui. Abro mão de jeito nenhum. Todo mês aqui eu reato a minha aliança. Falo, eu sou adotado, não abro mão não. Quando você ceia, você está falando para ele, não abro mão. Ah, mas eu estou tomando paulada, não abro mão. Estou passando luta, não abro mão. Ah, eu estou doente, não abro mão da minha aliança de Deus ser o meu Pai. Não abra mão da sua aliança. Tem alguém aqui nessa manhã que precisa reconciliar com Ele? Porque só tem um que reconcilia. E Ele deu para mim o ministério e deu para você. Falou, você faz apelo lá na igreja, que eu não sei, eu não conheço seu coração, Deus sonda. Faz apelo lá na igreja. De repente alguém tem que reconciliar comigo, né? De repente alguém tem que entregar a vida para mim, ou então reconciliar comigo. Então você convida eles. Porque o meu filho morreu por eles. O meu filho perdoa todo e qualquer pecado nessa manhã. Basta confessar e abandonar. Basta a gente falar, Jesus, eu quero. Eu quero o ministério da reconciliação. Eu quero ser reconciliado com Deus através do seu sangue. Tem alguém aqui nessa manhã que precisa? Se tem, levanta a sua mão. Pastor, eu quero ser reconciliado. Eu preciso ser reconciliado com Deus. Eu preciso entregar minha vida para Jesus.